pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, fundadora do podcast Marketing e Negócios, pela primeira vez gravando presencialmente aqui no Cubo, em São Paulo, em parceria com a Monkin. E hoje, nesse episódio, eu chamei uma pessoa muito especial, que a gente tem uma sinergia super bacana, que a gente se conheceu lá no evento em São Paulo, aqui no evento em São Paulo, no MMA Impact, que é a Luísa Fontana, que é a head de e-commerce da Heineken. A gente vai falar super sobre essa temática. Estamos iguais hoje, não foi combinado. Não foi, gente, mas deu muito certo. Foi por conta dessa sinergia. Que no outro evento também a gente tava muito parecida, Tava. né? E bom, Lu, primeiro, seja bem-vinda ao Marketing Negócio. Muito Obrigada, feliz por você estar aqui. Rafa. Tô super ansiosa para nossa conversa. E, bom, pra gente começar, conta como que você foi parar no universo de e-commerce. Como que você foi parar no universo da Heineken, por exemplo, né? Conte um pouco da sua jornada até aqui. Bom, então acho que é mais fácil eu começar falando do início da minha carreira, né? Como que eu cheguei no e-commerce, depois a gente entra na Heineken, que é o que a gente gosta. É isso. Mas, basicamente, quando eu estava no segundo ano da faculdade, não vou falar o ano para não, pra não entregar a minha idade, mas eu fui fazer um intercâmbio para a Austrália, fiquei 1 ano por lá, também trabalhei, fiz um curso de business por lá, tudo mais. E quando eu voltei, eu comecei a querer trabalhar na área. Porque antes eu trabalhava já, mas eu dava aula de inglês. Minha mãe é professora de inglês desde sempre, minha irmã, tudo mais. E eu fui indo também, sempre gostei. Mas aí eu queria começar a entrar na área. Eis que eu dava aula numa empresa de... Acho que era engenharia civil, se eu não me engano. Ficava aqui na Juscelino, aqui em São Paulo. E aí, conversando ali com um aluno meu, ele comentou, ele falou, você faz publicidade, né? Eu falei, faço. Ele, a minha esposa está trabalhando no portal R7, que tinha acabado de lançar, né? Que é o portal da Rede Record. Sim. E ela tá atrás de uma assistente e tal. Eu falei, que ótimo, tô aqui, né? Resumindo, eu dava aula ali para uma pessoa, e aí ele acabou comentando que tinha uma oportunidade ali no portal R7 que estava começando, e eu entrei lá e caí meio que, entre aspas, de gaiato, né? Então, eu comecei como assistente ali de marketing e marketing dos projetos, né, que tinham pro site, porque o site estava começando naquele momento ali. E foi muito legal. Eu comecei a ver ali o que era o digital, né? Então, eu sempre falo que eu sou uma profissional de e-commerce / digital, porque eu passei um pouco pelos dois, né? E aí eu comecei a gostar daquilo, eu falei, pô, é legal, né, essa pegada digital, a gente ainda estava começando com o inventário do site, então era algo muito novo. Lembra daquele programa Legendários, que era do Marco Mion? Sim, sim. A gente fez o lançamento do programa e dele Legal. também dentro do portal. Foi super legal, assim, então foi quase que primórdios, assim, né, foi super bacana. E aí depois eu acabei indo um pouco mais pra frente da vida comercial e comecei aí sim no e-commerce. Ricardo Eletro, varejão, hardcore, começando a máquina de vendas. Haja saúde mental. Minha filha. Por isso que eu só aguentei 2 anos. Porque passa disso, Porque assim. varejo... Eu até brinco com os meus amigos ainda que são do varejo, gente. Vocês sempre têm um parafusamento, vocês sabem disso. Então, nada pessoal, nada que eu já não tivesse dito antes. Tá tudo bem. Mas aí eu fui para Ricardo Eletro, quando estava começando a holding, máquina de vendas, que tinha ali Insinuante, Citilar, Eletroshopping. Fora Ricardo Eletro, então de um site passamos a olhar para 4 sites, né, vitrine e tudo, e eu era compradora de eletroportáteis. Olha! Pô, era super legal, vendia ali, aliás, né, comprava e vendia, como fala, gente? Eu ia falar VAP, não pode falar, a marca é ótima, né? Não, aqui tá tranquilo. Mas era VAP mesmo. Sim. Ali, alta pressão, lavadoras de alta pressão, tinha aspirador de pó, liquidificador, enfim, todas essas frentes de eletroportáteis em si. E eu comecei a gostar muito dessa coisa de e-commerce, do comercial e tal. E fiquei por lá 2 anos, abri a primeira frente ali da categoria de calçados. Inclusive, eu sempre lembro do Ricardo Nunes, né? Falando ali, pô, quem que vai comprar calçado online? Isso faz o quê? Uns 10 anos. Quem que vai comprar calçado online? As pessoas querem calçar o sapato, sentir a maciez, não sei o quê. E hoje a gente vê que foi uma total quebra de paradigma. Total. Isso há 10, 11 anos. E hoje a gente fala de moda, calçados e tudo mais, como a principal categoria em volume. A gente tá falando de moda até no metaverso, né? Então, assim... Pelo amor de Deus. Você gastar uma grana, né? Verdade. Exato. Você Moda gasta virtual, uma grana imagina, que tá bombando. com loja de grife para você colocar no seu avatar. É bizarro. Mas, enfim, foi acontecendo e isso eu acho legal, porque eu também consegui pegar um pouco dessas ondas de mudança, tanto do e-commerce quanto da mídia digital em si. Hoje a gente fala de retail media, até pouco tempo atrás a gente
que é retail media, né? Ou, não, eu tô no varejo, é só para eu falar no final do funil, é conversão e ponto. E não, hoje a gente está falando ali de um Mercado Livre, própria Americanas, outros sites, varejistas mesmos, e principalmente peer players, que, a gente está olhando já desde o início do funil. É fantástico. Eu acho isso super legal, mesmo dentro de um ambiente de vendas, né? Mas aí, eu estando na Ricardo Eletro e tal, enfim, as coisas foram acontecendo, eu recebi uma outra proposta mais interessante, aquela vida também de comercial ali, quando você tá com 20 e tantos anos, é legal tal. Mas depois falei, não, gente, eu acho que, ok, vou para um outro lado. E aí eu comecei a ir pro lado veículo. Aí eu tava na The Walt Disney Company, né? Então, já trabalhamos na Disney. Aí sempre que você fala, né, trabalhei na Disney, pessoas pensam, trabalhou no parque, né? Falo, não, gente, foi na empresa eu fui mesmo. nos parques, Executiva. né? Exato, eu fui nos parques, era muito legal, mas fui para outra parte mais não exatamente do comercial. Mas a Disney era muito interessante, porque assim, primeiro que a Disney é uma aula de branding, né? É uma aula de branding. A gente teve um episódio com a Guta que a gente falou de branding e, assim, essa temática é incrível. E, com certeza, eu quero falar sobre Disney com você. Qual que é a tua percepção sobre essa experiência? Então, é fantástica, assim, de verdade. É muito legal. É claro que, assim, vamos separar as coisas. O mundo mágico está no parque. O mundo corporativo, Disney, é a mesma coisa que qualquer outra empresa. Sim. Tá? Tem ali seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, como toda empresa. Normal. Mas quando a gente fala principalmente dessa frente de branding, você entende por que, sei lá, em 1920, o Disney desenhou a Branca de Neve e por que até hoje, em 2023, continua sendo a mesma Branca de Neve. Sim. O Mickey continua sendo o mesmo Mickey. Porque é uma coisa que você coloca na redoma aquilo que você criou, né? A sua criação consistência de marca. Né? Total. Você não está vendendo o seu personagem, você está vendendo a sua marca, mas não o seu personagem, é uma coisa diferente. Então, assim, você nunca vai ver o Mickey segurando um copinho de alguma coisa, endossando o copinho, sabe? É fantástico. Você tem os co-branded, você tem, né, até quando, ali na época, eu lembro que teve uma vez que o meu dia de trabalho, olha que loucura, Rafa, foi ir ao cinema para assistir 3 ou 4 filmes que ainda não estavam nem finalizados, estavam ainda em sketch. Um deles era o Monstros Universidade. Olha. Não, né? Universidade Monstro. Mas era aquele filme, e assim, assistindo ainda em sketch, teve uma hora que era ainda de manhã, eu dei uma piscadinha. Ai, não, Luísa, você tá trabalhando. Você tá no cinema. Você tá trabalhando, acorda, garota. E aí, mas vocês tinham que avaliar? Vocês tinham que dar feedback? Não, a gente estava assistindo junto com possíveis patrocinadores das marcas novas que a gente ia lançar. Então, tinha uma estratégia comercial ali. Tinha total. Ai, e mas tinha Frozen, o lançamento do Frozen, menina. E a gente olhava para aquilo e falava, cara, isso não vai dar certo. E virou essa loucura que é o Frozen. Sabe? Então, é muito incrível. Sim. Então, a gente sentava junto ali com o pessoal de empresas, sei lá, de... Tinha pipoca também? Tinha... Claro, tem direito a tudo, né, meu bem? Ainda saindo, a gente levou aquele livro do Disney que falava ali sobre... Ou era do Bob Iger? Agora não me lembro, mas a gente saiu com um dos livros ali também da companhia para os convidados e tudo mais, mas era basicamente pro Frozen, por exemplo. A gente levava marcas de material escolar, bebidas e tudo mais, para que eles vissem já o filme, acreditassem com a gente que seria um sucesso e começassem a comprar produtos ali para fazer... Como que chama mesmo? Eu ia falar co-branded, mas não é co-branded. É quando você vai comprar ali os royalties, né, do produto para você fazer um caderno da Tilibra com a capa da Frozen. Sim. Então, era mais ou menos isso. E foi super legal, né? Quando você pensa assim, você fala, pô, que trabalho legal, uma coisa fantástica. E realmente era. Realmente era. Eu ficava mais na frente que a gente chamava de Disney Media Plus. Então, tinha ali uma área onde a gente olhava para e-commerce, não, para as mídias digitais dos sites da Disney.com, surgiu Marvel.com, Disney Bubble, que era um site para mães ali, falando mais sobre criação dos filhos. Depois entrou Lucasfilmes, Star Wars. Legal. Putz, foi super legal. Só que o nosso inventário era muito baixo, comparado a outros sites da época ali que eram concorrentes, infantis também. E aí eu comecei a trazer a frente de monetização. Então, se eu chego aqui hoje para você, Rafa, com um game do Mickey, você sabe quanto esse game custa? Você sabe precificar?
esse game? Ele pode ser de $10.000 a $120.000 ou whatever, assim. Sim. Esse é o limite. Qual que era o budget que o cliente tinha? Era X. Falei, então vamos fazer o contrário. Em vez de a gente vender o nosso inventário, que ainda não está tão incrível, tão robusto, vamos vender um game, por exemplo, co-branded com a marca dele. Vamos vender alguma coisa que eu consiga monetizar além do inventário que está, não necessariamente baixo, mas na época tinha um custo ali, né, que a gente fazia o CPM, né, o custo por 1.000, que era muito diferente daqueles principais concorrentes que a gente tinha. Então, eu tinha que entregar alguma vantagem competitiva. Era o quê? Os games que eu tinha, os vídeos que eu tinha. Às vezes era um game que já estava até saindo do ar. Eu chegava ali e falava, tem esse game aqui. Pô, fantástico, tem tudo a ver com a marca. Junto, vamos E aí a gente passou de vender o inventário para conseguir vender projetos muito maiores. Então, monetizar mesmo a frente digital. Então, foi uma escola, foi super legal. Acabei indo também para Disney. Que tinha super curiosidade de saber como é que era um pouco desse processo, tô adorando. É muito legal, é muito legal. Muita gente bacana também, aprendi bastante. Eu era ainda bastante jovenzinha, 20 e tantos anos também. Até chegar nos 30 eu vou falar 20 e tantos, tá? Eu tô com 24. Então, Rafa, eu acho que eu já tava um pouquinho a mais, mas foi super legal, foi super legal. E deu para aprender bastante coisa. Teve o site também do e-commerce que a gente fazia na época em parceria com o B2B da Americanas, da B2W, né? Legal. Então foi muito legal também para aprender um pouco mais, trazer daquele mundo Ricardo Eletro para o mundo mágico da Disney, o e-commerce. Então como que ele seria, como que ele tinha que ser feito. Na época não fez sentido mais o projeto, mas é um super negócio legal. E desde aquela época, acredite ou não, a gente já falava de Disney Plus. E foi chegar quase 10 anos depois, aí 8 e poucos anos depois. Para você ver o tamanho do cuidado que realmente a Disney tem com as suas marcas. E que já estava olhando isso lá atrás. Já estava olhando isso lá atrás. Eu sentava ali com amigos meus da época da HBO, depois ele foi para outros canais, mas enfim, ele era ali diretor comercial da HBO, ele falava, Lu, o que você entende aí da sua experiência, do seu expertise? Como que a gente pode monetizar mais a HBO? Falei, cara, vai ter uma hora que vocês vão ter que ir pro streaming. Não vai ter como. Sim. Não tô dizendo que eu que cantei a bola pra HBO. Adoraria, então, né? Nossa. Sabe a HBO? Então foi a Luísa que estava lá atrás falando pra eles fazerem. Que potência do caramba, né? Mas não. Não, mas a gente teve muito desses papos, porque há 10 anos a gente já estava vendo que provavelmente a TV aberta ia começar não a morrer. Sim. Não acho que vai morrer. Assim como a mídia impressa, são coisas diferentes. Mas... E podem coexistir. Podem coexistir total, mas estava começando a dar aquela estremecida. A galera já estava indo mais para os streamings, né? E foi também um movimento que depois a Globo fez e várias outras veículos grandes, né? Ou canais. E a Heineken entrou como? A Heineken entrou depois que da Disney eu fui para Emirates Airlines. Não era comissária de bordo, também trabalhava. A empresa, gente, a empresa. A empresa, como executiva de vendas Brasil e Argentina, que era o que a gente tinha de Latam na época. Mas fui várias vezes para Dubai, foi super legal, incrível, maravilha. Mas foi uma passagem curta. Depois, fiquei 3 anos na Philips, também uma empresa holandesa, assim como é a Heineken. Depois, fiquei 2 anos na Reckitt Benckiser, hoje conhecida como Reckitt, né? Fabricante de Veja, Vanish, Strepsils, que o meu acabou, inclusive, né? Adoro. Eu falo, gente, eu saio das empresas, mas as empresas não saem de mim de alguma maneira, porque os produtos são bons, né? Então... Chupa o Strepsils, gente, a única com fluorbiprofeno, que trata enquanto alivia. Já fico jabá, gente. Ficou. E é ótimo. Código de desconto pela Luísa. Quase isso. Você encontra as melhores farmácias do Brasil, enfim. E aí, depois que eu vim para a Heineken, numa mudança não só de empresa em si, eu acho que foi uma mudança que eu precisava que acontecesse naquele momento. Eu estava num momento muito de questionamentos da minha vida, eu tinha acabado de casar, não tinha uma boa relação ali na época também com o meu chefe, e foi um período bastante difícil ali, que eu aprendi muito, e também aprendi muito do que fazer e do que não fazer, do que eu queria e do que eu não queria. Sim. E aí a Heineken ali surgiu num momento muito bom para mim, que era... E aí eu acho que é interessante, já vamos juntar até com
com esse outro que você falou que já teve aí de papo, tanto de branding awareness, quanto o próximo que vai ter, que você já me contou, gente, no Já tem pipeline que spoiler. tem aí para falar sobre inteligência emocional, né? É. Mas foi um momento em que eu estava precisando realmente começar a ter mais dessa inteligência, talvez emocional e tudo mais. Sim. E eu estava numa síndrome do impostor ferrada. Ferrada, do tipo, passei na Heineken. Beleza, passei, eu sei me vender, mas depois, e aí? Não vou sustentar, porque eu não sou boa. Olha. Sendo que olha todas as experiências que você tinha passado. Olha todas as experiências que eu já Sim. tinha passado e mal sabia eu que estava por vir. Porque a Heineken, no fim do dia, assim, me vendia ali na entrevista, passei, assumi a frente de e-commerce da Heineken em 16 de dezembro de 2019. Rafa, 16 de março de 2020 estourou a pandemia. Pois é. E aí? Aí o pessoal te olhou, vem Luísa, vem cuidar, porque agora a gente vai tudo 100% digital. Menina, foi isso. Como é que Eu foi? nunca vou esquecer. E quem me acompanha já sabe que eu já contei essa história algumas vezes e eu vou sempre continuar, porque ela marcou muito a minha vida. Tava sentada ali no andar, conversando, tinha uma área ali de descompressão e tal, era um boteco mesmo. Tava lá sentada conversando com uma colega, aí tava ali o meu CEO e meu VP de vendas, né? Aí eu falei pra ela, eles estão olhando pra mim? Ela falou, tão. A gente continuou conversando e tal, eles continuam olhando pra mim, né? Ela, sim, e eles conversando. Aí eu só ouço ali o meu CEO, que eu já melara, ele, Luísa, vem aqui. Aí eu, opa. Nossa, Oi? O que quê? surpresa. Ele, Lu, é o seguinte, tá pra dar lockdown, as coisas vão fechar, as lojas vão fechar, o seu canal é o que vai bombar. O que você precisar, você fala aqui com o Rafa, que na época era o nosso VP de vendas. O que você precisar, fala com o Rafa, que a gente vai agilizar, vai fazer acontecer. Você vai precisar de time, tem gente que vai ficar parada, a gente resolve isso depois. Mas, enfim, o que você precisar de respaldo, conta comigo. Eu, Se vira, vai. Brilha. Tá, vamos, vai rolar. E desde aquele dia, por mais que eu brinque, né? Foi o marco zero, realmente, de começar. E aí foi aquele chacoalhão também assim, garota, se você acha que você é uma farsa, agora é o momento em que você vai provar se você é ou se Olha. você não é. Graças a Deus, descobri que eu não sou. Isso não quer dizer que de vez em quando eu não ache, né? Que a gente não tem os momentos, mas porque momentos são momentos da gente sentir alguma coisa e outra coisa é você realmente ser, tá, gente? Vamos sempre ter isso em mente. Mas eu acho que naquele momento eu tive o start para falar, faz tudo que você sabe, e você sabe. E eu tive todo o respaldo da companhia. E eu tô há 3 anos e meio dentro da Heineken, uma empresa que eu sou extremamente feliz lá dentro, que tem pessoas felizes lá dentro, tanto que a gente teve agora, há pouco tempo, o lançamento, não sei se você chegou a ver, da diretoria de felicidade. Eu vi. A gente tem uma diretoria para eu felicidade. É vi. fantástico, porque realmente se preocupa com a felicidade dos seus colaboradores. Legal. E desde então eu vi que a Heineken estava realmente apostando no que era o e-commerce, no que tinha que ser o e-commerce. E a gente começou a conseguir se posicionar muito bem. No início eu tinha 5 clientes como pipeline, depois eu passei a ter 35. Hoje eu tenho mais de 50. Então é um negócio fantástico, um time de 13 pessoas também, sempre muito voltadas ao que a gente quer trazer como business e o que a gente quer também deixar como legado. Porque não é só vender cerveja, né? Aí junta um pouco com Disney, por mais louco que isso pareça ser, né? Cerveja com Disney. Mas é o porquê que há 150 anos o senhor Heineken criou uma marca que até hoje tem a mesma fórmula e até hoje agrada tanto as pessoas. E eu tive a oportunidade de ir para Amsterdã e Ah, visitar e é lá muito a legal lá, não experiência é? Heineken, é muito legal. Assim, confesso que eu fiquei bem bêbada no final da experiência, porque eles ofereciam Heineken pra gente, de repente a gente tava lá, né? Então, assim, É uma loucura, gente. é uma loucura, mas uma é muito loucura. legal. Bom, e assim, eu acho muito bacana essa sua jornada cheia de experiências em diversas empresas, diferentes uma das outras, e que cada experiência acabou complementando para a próxima. Muito. E aí você vai muito. construindo quem é a Luísa e todo o potencial dela e a competência dela como um todo. Indo para a linha de e-commerce, né? E a gente falou muito também no MMA sobre isso, porque a jornada, né, ela não é linear. Nossa. E queria que você contasse pra gente como que funciona a percepção de e-commerce, né? O processo e estrutura de e-commerce, olhando para a estrutura Heineken, né? E também, qual que é a sua visão sobre essa jornada? Que ela é mais, como é que a gente falava? Um emaranhado de fios
É um novelo de lã. É um novelo de do lã. que uma jornada linear. Queria que você contextualizasse um pouco essa sua visão Com sobre. certeza. Eu falei até agora, inclusive, na última APAS que teve aqui agora em São Paulo, falei sobre jornada do consumidor e destino do shopper, né? A gente pensar naquele modelo antigo de awareness, consideração e conversão, é errado? Não, não é errado. Mas pensar que ele acontece literalmente desse jeito, que a pessoa vai considerar sua marca, aí ela vai, aliás, né, ela vai ser impactada dentro de um awareness, ela vai considerar comprar a sua marca frente às demais, comparando, sei lá, preço, features ou qualquer outra coisa, e depois ela simplesmente vai converter. Lindo assim, bonitinho e linear assim. Ai, se fosse, né? Meu bem, quando você vai comprar, sei lá, um tênis, quantas abas você abre do seu navegador para você comparar preço? Eu ainda salvo no Instagram e deixo pro mês seguinte. Então, gente, às vezes você larga no carrinho e fala, vai que alguém olha pro meu carrinho abandonado e me dá um desconto a mais, aí eu vou lá e converto. A jornada é totalmente acíclica. Mas ela é um acíclico que tem uma certa, né, não vou dizer que noção, mas ela tem um certo reason why, um porquê dela existir. E em meados de 2000 e tantos, a McKinsey, ela fez um estudo onde ela determinou uma nova jornada de consumo, que é um pouco mais cíclica e um pouco mais parecida com o que a gente tem hoje, ou mais próxima do que a gente vem até hoje. Então, você tem um momento de consideração, realmente, que você considera uma gama de marcas. Você tem, nesse período, pessoas conversando, às vezes, com você e te indicando outras marcas, e você pode colocar ainda essas marcas no leque. Tem um momento em que ele acaba tomando por uma decisão, olhando por features, pesquisando, comparando preço, comparando qualquer outra coisa que ele precise comparar, porque no fim do dia você tem mais ofertas de todos os produtos hoje, né? Você não tem exatamente um monopólio de nada, assim, que a gente vai consumir mesmo. E depois você tem, finalmente, a conversão, né? Então, ele chama de CDJ, que é Consumer Destiny Journey, ou Destination Journey. E aí, quando você chega nesse momento da conversão, você passa para um próximo loop, que é o da fidelização. Que é o quê? Não necessariamente uma fidelização, porque o consumidor hoje não é muito fiel necessariamente a uma marca, ou a um ponto de venda, ou a um formato. Ele é fiel àquilo que é conveniente para ele, né? Se hoje você encontra uma Heineken em promoção, você vai lá e compra um monte. Se amanhã você encontra uma outra marca que você também gosta, que também tem promoção, porque existem diferentes tipos de usuários. Sim. E a gente tem que olhar para esses usuários também dentro de cada momento de consumo, em primeiro lugar, e depois com cada particularidade. Tem o consumidor que é um caça-desconto. Ok, gente, vamos respeitar o cara. E vamos saber atendê-lo. Atendê-lo, e criar estratégias exatamente, para para esse tipo de depois usuário. criar, nesse segundo momento do loop, o que a gente chama de repeated rate. Sim. Então, é ele comprar novamente, ele voltar e fazer uma recompra por usuário, né? Porque eu não estou olhando só para a recompra em si, eu estou olhando para a recompra por usuário, que são coisas diferentes, embora sejam complementares. E depois a gente não precisa mais fazer o quê? Fazer com que esse cara volte a considerar o leque inicial e tudo mais. Não. Gente, é muito mais barato a gente manter um cara na nossa base do que a gente atrair um cara novo para o nosso site. É muito mais barato, Rafa. Sim. Então, por que não fazer dessa maneira? Né? E é algo que a maioria dos varejos hoje ainda não sabe trabalhar direito. Alguns sabem trabalhar perfeitamente. Outros estão muito bem na jornada, né? Eu acho que até o próprio GPA, é que eu acho que falar perfeitamente é sempre muito difícil, porque está sempre em mudança e um dia você acha que uma coisa é muito boa, na surge outra... uma nova tendência, surge uma nova estratégia que você tem que estar sempre, né? Exato. Mas o atualizando. GPA faz isso muito bem, né? Com o app que eles têm ali, agora junto com pontos e sticks e tudo mais, eles fazem isso muito bem. Então, entenda o quanto também você está disposto e disponível a gastar para uma venda inicial e para uma pós-venda, para manter o cara na sua base, porque isso faz toda a diferença. Sim. E dentro da Heineken a gente trabalha muito isso, a gente toma muito cuidado com isso também, até para não marginalizar, com todo respeito à palavra, mas não colocar o produto fora daquele tier de valor que ele é. Ele é premium, ele tem que ter um valor percebido de premium. Se eu ficar fazendo sempre um TPR, que a gente chama, né, que é o Temporary Price Reduction, que é reduzir esse preço temporariamente, vai chegar uma hora que as pessoas não vão mais conseguir olhar aquilo com aquele preço original, quando eu voltar pro preço, depois de fazer uma promoção. Aí vira o quê? Um PPR, que é um Permanent Price Reduction. E aí eu mudei de tier. Você já imaginou uma Heineken sendo uma mainstream? Não, não. Não vamos por Heineken é esse premium, mainstream é Amstel, é Devassa, são outros, SKUs, Tiger e tudo mais. E aí a gente tem também a linha
economy, tem a linha NAB, sem álcool, tudo mais. Mas é assim que a gente vem tratando hoje e tomando muito cuidado, Sim. porque a gente sabe que ainda o e-commerce é muito visto como um canal que é detrator de preço. Muito embora eu acho que isso seja uma falácia, tá? Ficam colocando uma fama na gente do e-commerce. O pessoal de e-commerce sofre, entendeu? Pessoal de e-commerce, tá? Não é mais isso não é tão verdade. Mas, por um lado, sim, acontece muita diferença de preço, porque, claro, você tem uma operação com custos diferentes do físico, mas a diferença você consegue fazer shopping de preços no ponto de venda enquanto você está no banheiro? Não. Não na loja física. Agora, na digital, sim. Sim. É o pior momento. Eu tenho até que avisar, às vezes, meus diretores. Falo, gente, não vai pro banheiro com o celular. Não você faz pode ver isso. alguma coisa que você não quer ver ali naquele momento, um precinho diferente. Um preço diferente, uma oferta que a gente fez aqui de repente. Não, eu não autorizei. Muitas vezes eu não autorizei mesmo, tá? Mas senão pode depois virar piada e pode virar contra mim, não é? Lu, e assim, a gente tá até chegando. O nosso papo é rápido aqui, né? Eu queria poder ficar até horas. Não, e se a gente ficar aqui, a gente fica horas e horas conversando. Fica. Quais são suas dicas, assim, pra quem tá querendo construir essa carreira na área de e-commerce, assim? Por onde começar? Quais são boas tendências pra ficar de olho? Como que você avalia hoje o mercado como um todo? Boa pergunta, Rafa. Eu acho que de início tem muita gente que começou a acordar para o mundo do e-commerce, para o mundo do digital, e vem buscando fazer essas mudanças, né? Muita coisa que vem do físico pode ser aproveitada no digital e vice-versa. Eu, por exemplo, tenho zero experiência com o físico. Então, quando às vezes eu estou conversando com algumas pessoas para a gente fazer alguma ação 360, né, entre canais, ou O2O, né, online to offline, aí eles falam, mas é que o frete dos materiais está muito caro. Na minha cabeça eu falo, cara, como assim? Sabe, tipo, eu dou 3 cliques e o meu material ali tá postado, tá colocado. Então, acho que em primeiro lugar é buscar entender como funciona esse universo, né? Antes de fazer qualquer mudança na nossa vida, a gente tem que estudar um pouquinho o terreno. Então, estuda um pouco do que você está olhando. Eu estou interessada no e-commerce porque ele está crescendo muito e é por isso. Ou eu estou interessada no e-commerce porque eu já olhei que tem tais frentes que me interessam, porque também é super abrangente. Sim. Não é só um comercial, não é só um trade digital, não é só um marketing digital. É um pouco disso tudo junto e misturado. Entendeu? O borogodó é outro. Então, eu diria que a primeira coisa vai estudar um pouco mais, entenda qual a frente que você quer trabalhar. Depois se junte com outras pessoas, ou dentro da sua companhia, ou com mentorias, ou com pessoas que você conhece de determinados grupos, ou alguém, inclusive, que te apresente para outra pessoa, mas começa a ter alguém próximo a você, quase que como uma mentoria, mas alguém para já começar a te ensinar um pouco, a entender um pouco desse universo. E depois, se joga, vai atrás das vagas que tem ali, abertas no momento, que tenham a ver com o teu perfil. Então, por isso que é tão importante antes você entender um pouco mais sobre o que do e-commerce você gosta, ou do que do digital você gosta, para depois facilitar na hora de você fazer uma aplicação para alguma vaga. Perfeito. Lu, pra gente finalizar, dicas de conteúdo e livros que pode ajudar a nossa audiência, assim, tema geral que te impactou, ajudou na sua jornada, que pode ajudar aí a jornada da nossa audiência. Tá. Eu vou falar sobre um livro que eu sou ruim de lembrar nome de autor, mas o nome do livro eu lembro, que é O Essencialismo. Eu adoro. Mudou a minha vida, a forma como eu trabalho. Tem o Essencialismo e tem o Sem Esforço, que são dois que eu adoro. Eu não vi. Sem Esforço eu ainda não vi, mas fica o Essencialismo, do mesmo autor, então, junto aqui, né? As duas recomendando o mesmo livro. Foi um livro que me ajudou muito a entender também como dizer não de uma maneira, claro, tranquila. Não é, vamos fazer um podcast comigo? Não. Não, tô sem tempo. Não é assim. Mas existem várias formas que a gente pode responder, às vezes, um não. E muitas vezes a gente fala mais fácil o sim do que o não. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E isso te ajuda muito a organizar a sua vida, a organizar a sua agenda. Porque, afinal, a gente não é só profissional, né? Somos pessoas, a gente tem os nossos hobbies. E se não tem, a gente deveria encontrar algum, porque é importante ter hobby. A gente tem a nossa vida particular. Então, para mim, foi um livro que agora, nos últimos tempos, me ajudou muito a organizar a minha cabeça e o meu dia a dia, que é bastante corrida. Que é uma loucura.
Carrefour. Lu, muito obrigada. Eu Foi que muito agradeço, gostosa essa nossa Rafa. conversa. Queria ficar aqui um tempão, depois a gente traz uma gente- cervejinha pra dar Fechado. Na né, próxima na eu trago a próxima. Heineken. Lu, muito obrigada. Quem quiser acompanhar aí, né, os conteúdos da Lu, enfim, todas as informações de Heineken, ativações de Mac, enfim. Uhum. O link vai estar aqui na descrição do episódio. Muito obrigada, com certeza. Obrigada Até a a você, próxima. Rafa. E até a próxima, pessoal. Obrigada.